Bom, vamos falar um pouco de Spring Boot. O que ele é, quais as vantagens que tem de utilizar, como que funciona, e depois dessa introdução a gente vai poder colocar a mão na massa e começar a praticar um pouco. Muitas pessoas, quando elas partem para iniciar o estudo do Spring Boot, o pessoal é um pouco ansioso, vai para os famosos CRUDs, vai direto para fazer código e tudo mais, e às vezes nem entende o porquê, qual que é o ecossistema daquilo dali, de onde veio e tal. Então, antes de nós vermos o que é o Spring Boot, vamos ter uma ideia do que é o Spring, de onde veio o Spring Boot, do que ele faz parte. O Spring ele é um ecossistema que ele tem diversas ferramentas. O foco dessas ferramentas é ajudar a configuração e o start do projeto que você tiver, independente de qual seja o projeto. Então, sempre o foco configura rápido, começa rápido e realmente foca naquilo que você tem que fazer. Qual é o seu problema que você tem que resolver? Então, essa é a cultura do Spring. E o Spring não limita-se só ao Spring Boot. Ele tem diversos grupos de ferramentas com focos diferentes. E no nosso caso, o que interessa para a gente é a parte web, é a parte realmente do Spring Boot, que vai fazer, vai agilizar na configuração do projeto web. Mas, vale lembrar, e deixo aqui de novo, ressalto que o Spring em si é um projeto bem maior, que contém outras ferramentas que podem ser exploradas e utilizadas no dia a dia ou para outras tarefas. Tá, agora voltando, o que é o Spring Boot? O Spring Boot é um framework que ele nos permite iniciar uma aplicação, seguindo aquela cultura do Spring. Então ele vai nos permitir iniciar uma configuração muito rápido. Em questão de alguns cliques você tem uma aplicação rodando, mas por si só isso não é a grande vantagem do Spring Boot. A grande vantagem é que você tem todas as configurações e todos os padrões testados e homologados pelo mercado. Quando você inicia um projeto em Spring Boot, você inicia realmente o projeto praticamente pronto para ele estar em produção. Você não tem uma diferença do que é o ambiente de teste, depois você tem que refazer as configurações para o ambiente de produção, não. Você tem realmente um produto, você tem ali um artefato pronto para ser utilizado de uma forma bem rápida, bem simples e, como eu disse, homologado pelo mercado. Você já tem os padrões de mercado no seu projeto. E como é que ele faz tudo isso? Como que ele faz essas coisas que ele promete, né? A grande sacada para poder agilizar o seu processo de configuração é que todas as configurações complexas de melhores práticas, de boas práticas de mercado, isso já vem do Spring Boot. O que você tem que fazer é usar as convenções que ele já propõe para você. Um exemplo disso se você tem um método, você tem uma persistência, você tem um método chamado Find by ID, você não precisa desenvolver esse método, você só coloca a assinatura no seu componente, no seu repository, e ele sabe que ele vai fazer uma query e vai procurar um campo chamado ID, poderia ser qualquer outro nome. Ele já sabe pelo Find by ID, ele já sabe que ele vai fazer uma busca por aquilo ali. Poderia ser, por exemplo, Find by Name ou Find by Descrição. Ele já iria fazer essa busca por aquilo ali sem você ter que implementar esse método. Uma outra vantagem também é que quando você cria um projeto no Spring Boot, ele cria um projeto standalone. O que isso quer dizer? Ele já vem totalmente pronto para subir. É um arquivo único que ele já vem com o servidor embutido, ele já está pronto para funcionar. Então, o que antes era feito, toda aquela configuração de JBoss, do próprio Tomcat, então tinha que fazer as configurações de servidor, você tinha que ter o servidor rodando, aí desenvolver a sua aplicação, aí mandar para o servidor para testar, subir no servidor e vice-versa. Então, com o Spring Boot, ele já vem com esse servidor. E, voltando de novo,
frisando, as configurações desse servidor elas já estão testadas, homologadas pelo mercado. Novamente, eu faço isso várias vezes. Então, por exemplo, a questão de segurança desse servidor, a sua especialidade é desenvolver, você tem que criar seu aplicativo. Você não tem que se preocupar em como vai configurar o servidor, como está a segurança, será que ele está usando a versão mais atualizada, será que aquela versão não tem um bug? Então, tudo isso é feito e mantido pela própria comunidade. Então, quando você subir, você sabe, está tranquilo, você está subindo um servidor web configurado, que já está testado, que já tem todos os patches de segurança aplicados nele dali. E com isso, quando você sobe um Spring Boot, por exemplo, se você sobe, você precisa de uma infra web, você precisa lá do seu servidor web, quais são essas configurações que precisam ser feitas? Você não se preocupa com isso, porque toda a necessidade da infraestrutura vai ser configurada pelo próprio Spring Boot. Você vai dizer para ele, olha, eu quero o servidor Tomcat. Então, o que o Tomcat precisa? Eu não sei, mas ele vai subir, ele vai estar de acordo com as necessidades do Tomcat, etc. E ele tem uma série de projetos já homologados pela comunidade que vão te ajudar no seu desenvolvimento, vai agilizar o seu processo. Então, por exemplo, você tem lá o Spring Start Web. O que ele vai trazer? Ele vai trazer o básico para você subir um servidor web. Então, você já vai ter ali o seu servidor web, por exemplo, o Tomcat, que é o padrão dele. Isso com todas as dependências. Então, tem um pacote, tem um projeto ali que a comunidade está mantendo só relacionado a isso. Eu quero trabalhar com persistência no banco de dados. Tem que fazer todo o processo. Quem já fez conexão com o banco de dados na mão sabe como é penoso, como é custoso. Então você não precisa disso. Você vai subir ali, tem um Spring Start Data JPA, que ele tem todas as configurações necessárias para você lidar com o banco. Você vai dizer qual é o banco, qual é a língua qual é a linguagem que você quer trabalhar, e ele já vai te dar todo o suporte das queries, o suporte das consultas, como eu citei ali no Find by ID, por exemplo. Aquele é um exemplo de um recurso que fica dentro do JPA. Então, ajuda muito para poder fazer isso. E as dependências, elas já vêm testadas pela comunidade. Então, quando você vai subir por exemplo, ali um Starter JPA, Data JPA, quais são as dependências que precisa? Eu preciso de dependência para conectar com o Mongo. Como que isso conversa? Então, essas dependências, elas já vêm prontas, elas já vêm plugadas. Então, todos esses projetos, eles são plugáveis no seu Spring Boot. Então, você pensa assim, beleza, então quer dizer que o Spring Boot vai fazer tudo para mim, é só subir, sair utilizando, ele vai sair funcionando, ele vai adivinhar o que ele tem que fazer. É bem assim. Nós temos as convenções que podem ser utilizadas em si, ele vai saber o que ele tem que fazer, e algumas outras necessidades nós vamos configurar o Spring Boot usando um recurso chamado de annotations. Você vai colocar pequenas anotações no seu projeto, no seu código, e aí a partir daquelas anotações ele vai saber o que fazer, quando fazer e como fazer com aquela classe. Então, por exemplo, você pode, quando você vai fazer uma injeção de uma dependência, quando você vai criar uma classe, um serviço que você quer utilizar, você não precisa ficar dando new object ali. Então, você tem lá uma classe consulta CEP. Então, você não precisa, se ela é um serviço, você não precisa ir lá e colocar, olha, na minha classe eu tenho um CEP que é igual a new consulta CEP. Você não precisa se preocupar com isso. A melhor hora que isso vai ser criado, em que momento isso vai ser compartilhado, por uma simples anotação, você passa toda essa responsabilidade para o próprio Spring Boot. Então, quando você coloca ali, por exemplo, eu coloquei alguns exemplos de anotações, ali, as mais comuns. O auto-wired já é o exemplo de que você evita fazer esse new. Quando você cria uma variável e você coloca esse auto-wired, quando você cria uma variável e você cria lá, a variável é método puta merda, método
Então, um exemplo é o AutoWide. Quando você precisa quando você tem um parâmetro, quando você tem uma dependência dentro da sua classe, você quer utilizar um componente externo para você evitar de fazer o new e carregar aquela classe naquele momento, você pode usar o AutoWide e ele vai fazer isso para você automaticamente. A gente vai ver isso mais para frente na prática, como é que funciona. Então, outro exemplo é o REST Controller que está ali. Quando você diz para ele, olha, essa classe aqui é um REST Controller, então toda a estrutura que você deveria se preocupar em como vai ser a recepção dos dados, como ele vai receber os dados, vai ser um JSON, como que ele vai enviar, vai ser um outro JSON, como vai ser o core disso, tudo isso, como que ele vai se comportar, quem vai dizer para ele que aquilo dali vai responder num endereço web, no endpoint e tal. Então essas coisas você já não se preocupa mais, isso o próprio Spring Boot vai gerenciar para você. Então você vai se preocupar em o que tem que acontecer, qual que é o objeto que tem que ser retornado, como que são as regras de negócio, mas como que cria o endpoint, como era antigamente, a servlet, você tinha que criar servlets do get, do post, você não tem mais essa preocupação. Você diz para ele que aquele controller vai ser um REST controller e daí em diante ele sabe qual é o comportamento que tem que seguir e se precisar adicionar métodos, ele vai adicionar tranquilamente, você não precisa se preocupar com isso. Da mesma forma que tem um request map, qual tipo de request que vai ser, qual que é o URL que vai ser esse request, ele vai te ajudar a configurar isso. Você vai fazer um endpoint que o verbo que ele vai utilizar, um delete, por exemplo, tem ali um delete map, ele já sabe que quando bater naquela URL vai ser um processo vai ser um verbo de delete para ele. E um server, se por exemplo você cria lá um controller, você quer usar esse controller em outros componentes seus, como por exemplo um consulta CEP, alguma coisa assim, uma consulta ou um processo, você pode dizer que aquela classe é um service e numa outra classe que você quer utilizar, você vai lá e usa o AutoWire e ele vai injetar aquela classe lá para você e vai gerenciar. São só alguns exemplos, mas fica tranquilo que a gente vai ver no detalhe no código como que isso é feito. Só para ter uma ideia de como que se configura, como que vai ser feita essa configuração. Tá, mas então quer dizer que ele vai gerenciar bastante coisa para mim, para configurar eu vou usar algumas anotações ali, roubar alguma coisa, ele sabe o que vai fazer, mas e aí, quão rápido é? Quanto tempo demora para iniciar um projeto utilizando o Spring Boot? Será que é rápido mesmo? Vamos fazer aqui o nosso famoso Olá Mundo aqui para ver quão custoso isso vai ser para a gente. Estou aqui na minha IDE, vou criar um projeto, vou usar o assistente. Olá Mundo. Olá Mundo. Olá Mundo também. Olá Mundo. Tranquilo, tirar esse snapshot. Beleza. Um projeto normal. E aqui, ó, eu já tenho todas as dependências que eu posso instalar já no meu projeto. Então, eu vou começar com a dependência do Spring Web, que é o que vai me prover o servidor web já funcionando. Beleza, meu projeto já está configurado. Então, a estrutura dele é essa. E aqui eu tenho minha classe principal. E com essa anotação aqui, com esse notation, já indica que essa é a classe do Spring Boot que vai subir a aplicação inteira. Então aqui é um projeto normal, tá limpo, não tem nenhum endpoint. Vamos criar aqui um endpoint rapidinho para fazer o nosso Olá Mundo. Criar um pacote qualquer e uma classe qualquer.
Lamundo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer para ele que isso aqui é um REST controller. Ele já vai tratar isso como recebendo JSON, enviando JSON, já com todos os métodos que ele precisa para poder fazer essa classe funcionar como uma API. Aqui eu vou mapear qual vai ser o endpoint principal dessa classe aqui, qual que é, por onde que o navegador vai fazer essa requisição. Então eu vou colocar aqui, olá, e vamos criar um método simples só para dizer um olá mundo na tela. Que é um método simples, tranquilo. Bom, a minha API, ela vai, nesse caso aqui, essa classe, ela vai responder no olá, mas qual que vai ser o path desse método? Então, como eu vou fazer um get, eu posso colocar aqui um get, e aqui colocar o caminho que eu quiser. Poderia ser, por exemplo, um mundo, ficaria olá barra mundo. Ou se eu não colocar nada e eu deixar, se eu tiver só um get na classe, então, batendo diretamente no olá, ele já abriria, já bateria nesse método. A gente vai ver mais para frente outras situações. Vou colocar aqui barra mundo. Pronto, nosso Spring já está configurado, já temos um endpoint e nós já podemos rodar. Opa, deixa eu abrir aqui a classe. Já subiu a aplicação, tranquilo, vamos ver o navegador como é que ficou. Já subiu a aplicação. Barra olá, barra mundo. E aí já temos nosso olá mundo funcionando.